Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Na aula de hoje eu vou explicar a diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Aqui no canal nós já temos uma aula só sobre complemento nominal, em que eu explico detalhadamente o que é o complemento nominal e como você vai identificá-lo em uma oração. E temos uma aula também só sobre complementos verbais, em que eu explico o objeto indireto. Nesta aula, eu vou explicar a diferença entre complemento nominal e objeto indireto, porque é muito comum que o estudante confunda. Na hora de fazer análise sintática, não sabe se aquele termo é objeto indireto ou é complemento nominal. Por quê? Porque esses dois termos vêm com preposição. E aí é muito fácil se confundir. Você está fazendo análise sintática, olha ali para uma oração, vê um termo com preposição, fala assim, é complemento nominal ou é objeto indireto? E por isso eu trouxe esta tabelinha em que tem as diferenças e os exemplos. Então, coloquei aqui, complemento nominal e objeto indireto. Características. Vem iniciado por preposição. Mesma característica em complemento nominal e objeto indireto. Então, como a gente vai descobrir qual é o complemento nominal e qual é o objeto indireto? Já adianto que a diferença é mais simples do que parece. Então, vamos lá. Complemento nominal. Completa o sentido de o quê? De um nome. O que esse nome é? É um substantivo abstrato, é um adjetivo ou é um advérbio? Então, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. E o objeto indireto? O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, porque é o objeto indireto, completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Ele pode também completar o sentido de um verbo transitivo direto e indireto, os chamados verbos bitransitivos. Por quê? Porque o verbo transitivo direto e indireto, ele exige dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Vamos aos exemplos. Primeiro, os exemplos com complemento nominal. Primeiro exemplo, complemento nominal completando o sentido de um substantivo abstrato. Eu sentia desprezo por ele. E aí está lá fazendo a análise sintática da oração. Quando você chega a esse momento, para diferenciar complemento nominal de objeto indireto, você já deve saber identificar e classificar o sujeito, né? Já sabe que o sujeito aí é um sujeito simples, eu. Tem o verbo transitivo direto, sentia, e desprezo é o objeto direto. Sentia o quê? Desprezo. Aí você olha por ele. Será que por ele é objeto indireto e o verbo é verbo transitivo direto e indireto? Ou será que por ele é complemento nominal? Veja, por ele está relacionado a qual termo da oração? Desprezo. Desprezo por ele. Desprezo é um verbo ou é um nome? Desprezo é um nome, é um substantivo. Então, se o termo por ele está completando o sentido, está acompanhando um substantivo, não tem como ser complemento verbal, porque o objeto indireto é um complemento verbal. Então, se está completando o sentido de um nome, é complemento o quê? Nominal. Então, por ele é complemento nominal porque está acompanhando o substantivo abstrato desprezo. Uma coisa importante, quando eu digo substantivo, eu estou falando de classes de palavras, de análise morfológica, certo? E quando eu falo aqui de complemento nominal e objeto indireto, eu estou falando de análise sintática. Importante, aqui no canal nós também temos uma aula em que eu ensino a diferença entre análise sintática e análise morfológica. Se você ainda tem dúvida, né, quando eu falo substantivo, adjetivo e sujeito, objeto direto, complemento nominal, se você tem dúvida sobre quando é análise sintática e quando é análise morfológica, não deixe de assistir a aula que eu vou deixar na descrição.
Vamos voltar para esta aula aqui. Então, eu sentia desprezo por ele. Aqui, por ele é complemento nominal, porque completa o sentido de um substantivo abstrato. Próximo exemplo. Meu cachorro tem necessidade de carinho. Quero analisar sintaticamente de carinho. De carinho está relacionado, esse termo de carinho está relacionado a qual palavra dentro da oração? Necessidade. Necessidade de carinho. Necessidade é um nome ou é um verbo? É um nome, é um substantivo. Então, de carinho completa o sentido de um nome, é, portanto, complemento nominal. Terceiro exemplo. A crença em milagres motiva a menina. Aqui eu tenho em milagres, estou analisando sintaticamente a oração. Quero analisar o termo em milagres, quero classificar esse termo em milagres. Não sei se é complemento nominal ou objeto indireto. Olho para a palavra a que ele está relacionado, crença. Crença em milagres. Crença é substantivo, portanto, em milagres é complemento nominal. Observe que, nos 3 exemplos, o complemento nominal vem iniciado por preposição. Aqui em por ele tem a preposição por, de carinho tem a preposição de e em milagres tem a preposição em. O complemento nominal também pode estar relacionado a um adjetivo. Exemplos. Este livro foi importante para mim. Aqui, o termo para mim está relacionado ao adjetivo importante. Então, ele é classificado sintaticamente como complemento nominal. Este livro é o sujeito, foi verbo de ligação, importante, predicativo do sujeito e para mim é o complemento nominal. Tudo isso sintaticamente falando. E aí, na análise morfológica, a palavra importante é um adjetivo. Por isso, para mim é um complemento nominal. Assim como no exemplo de baixo, a leitura é necessária aos alunos. A leitura sujeito é verbo de ligação, necessária, predicativo do sujeito. Necessária é o quê? É um adjetivo. E o termo aos alunos está acompanhando, está completando o sentido do adjetivo necessária. Eu classifico aos alunos como complemento nominal. O complemento nominal pode, como eu disse, completar o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo e também de um advérbio. São os advérbios que eles têm o sentido de adjetivo. São os advérbios terminados em mente. Trouxe 2 exemplos. Votaram contrariamente à reforma. Eles foram contrários à reforma. Foi isso que eu quis dizer quando eles têm o sentido de adjetivo. Eles têm uma relação muito íntima com adjetivos. Votaram contrariamente à reforma. A reforma está completando o sentido do advérbio contrariamente. É, portanto, um complemento nominal. Próximo exemplo. Independentemente disso, confie em mim. Aqui nós temos independentemente, é um advérbio. É o advérbio que guarda uma relação de sentido com o adjetivo independente. Esse advérbio independentemente, ele pede uma palavra nesse contexto e a palavra disso está relacionada ao advérbio independentemente. Por isso, eu classifico sintaticamente a palavra disso como complemento nominal. E aí você pode pensar assim, mas professora, cadê a preposição? Complemento nominal não tem que ter preposição? Cadê a preposição em disso? Preposição tá aí, é a preposição de mais isso. Então, nós temos a preposição de mais o pronome demonstrativo isso. Juntamos essas 2 palavras e fica disso. Então, a preposição, ela está aí sim. Independentemente disso, confie em mim. O disso é complemento nominal. Muito bem.
Já vimos todas as possibilidades aí de complemento nominal completando o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Agora vamos aos exemplos de objeto indireto e vai ficar muito fácil a diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Veja, o objeto indireto completando o sentido de um verbo transitivo indireto, claro. Exemplo, a casa precisa de uma reforma. De uma reforma é um termo, ele vem iniciado pela preposição de. E aí você está analisando sintaticamente e pensa assim, nossa, será que é um objeto indireto ou um complemento nominal? É um objeto indireto. Por quê? Porque o objeto indireto é complemento verbal e completa o sentido de um verbo, precisa. Aqui nós temos o verbo precisar. A casa, sujeito, precisa, verbo transitivo indireto, porque exige a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De uma reforma é o termo que completa o sentido do verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto. De uma reforma é, portanto, objeto indireto. Outro exemplo. A menina crê em milagres. Aqui nós temos em milagres que está completando o sentido do verbo crer. A menina, sujeito, crê. Verbo transitivo indireto. Quem crê, crê em alguma coisa. Em milagres. Em milagres completa o sentido do verbo transitivo indireto, crer. E aí você pode olhar lá para o terceiro exemplo e falar assim, nossa, professora, mas por que em milagres, lá no terceiro exemplo, a crença em milagres, lá em milagres é complemento nominal e aqui em milagres é objeto indireto? Qual que é a diferença? A diferença é que lá em milagres está completando o sentido de crença. Crença é substantivo. E aqui em milagres está completando o sentido de crer. Crer é verbo, é uma flexão do verbo crer. Então, o estudante precisa estar muito atento, porque as palavras, elas derivam, outras palavras. Elas têm relação semântica com outras palavras. Então, por exemplo, nós temos a crença é um substantivo, mas crer é verbo. Nós temos ali desprezo, Desprezo naquele contexto é um substantivo. Eu sentia desprezo por ele. Mas desprezo, eu desprezo, é uma flexão do verbo desprezar. Então, eu o desprezo. O que você precisa identificar? Você precisa, antes de aprender a fazer análise sintática, conhecer as classes de palavras, saber diferenciar um verbo de um substantivo, por exemplo. Então, se você pensa sempre que desprezar é verbo, e em um contexto como esse, eu sentia desprezo por ele, você está na sua cabeça que desprezar é um verbo, e de fato é, mas você erra aqui. Por quê? Porque nesse contexto, desprezo é um substantivo, o desprezo, certo? Então, se você aprendeu, tem bastante segurança, aprendeu direitinho as classes de palavras, sabe diferenciar o que é advérbio, o que é adjetivo, o que é substantivo e o que é verbo, a análise sintática fica muito mais fácil, porque esses conceitos, eles são necessários na hora de fazer análise sintática. Por isso que existe a palavra crença, tá lá, a crença em milagres, mas crença é um substantivo. E existe o verbo crer, a menina crê em milagres. Aqui o verbo crer é um verbo transitivo indireto e exige um complemento, esse complemento é classificado como objeto indireto. Certo? Então, para fazer direitinho a análise sintática, você tem que ter aprendido a análise morfológica antes. Todas as classes de palavras, tem que ter tudo na ponta da língua. E tem aula sobre todas as classes de palavras aqui no canal, hein, gente?
E vamos para a última possibilidade aí, o objeto indireto completando o sentido de um verbo transitivo direto e indireto, o chamado verbo bitransitivo. Exemplo, entregou os alimentos à instituição. Aqui nós temos um verbo que exige dois complementos, um sem preposição, entregou o quê? Os alimentos. Outro complemento com preposição a quem? À instituição. O complemento com preposição à instituição é classificado como objeto indireto. Então, recapitulando, o que é mais importante? O complemento nominal completa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Por isso que o objeto indireto vem acompanhado por uma preposição. O complemento nominal também vem sempre acompanhado por preposição. Esta foi a aula sobre a diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Eu espero que você tenha gostado desta aula e que tenha entendido tudinho. Se você entendeu tudinho, deixa aqui nos comentários a hashtag EntendiTudinho. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!